De repente, o Didi estava em cima dele, tentando... Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, a cobertura que eu tenho feito diária aqui do julgamento do Sean Diddy Combs. Essa é a 6ª semana, os episódios são diários e o link para a playlist do julgamento você pode encontrar fixado no primeiro comentário, se você quiser rever ou conferir dias anteriores. Lembrando que eu tenho contado com a participação mega especial da doutora Sandra, uma advogada americana que reside e trabalha nos Estados Unidos, e ela tem participado de todos os episódios para esclarecer todos os conflitos jurídicos e a sua perspectiva certeira até aqui. Esse caso tem sido uma montanha de reviravoltas e eu tenho me esforçado para destrinchar todos os detalhes dos bastidores, e isso não seria possível sem a ajuda da doutora Sandra, então aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, peças investigativas, sagas, séries, minisséries. Inclusive, te recomendo a minissérie que eu produzi de 15 episódios, A Mansão da Playboy. Os relatos lá beiram ao horror e ao choque absoluto. Você vai ficar perplexo com tudo que vai ouvir. Se quiser assistir essa história, está fixado debaixo do link do canal da doutora Sandra, A Mansão da Playboy. E nós vamos iniciar esse episódio agora. Não houve audiência na quinta-feira por conta do feriado nacional nos Estados Unidos. Mas não significa que reviravoltas não continuaram acontecendo, porque um produtor de cinema de Hollywood fez alegações explosivas de que o Diddy tentou agredi-lo intimamente em uma academia, o que resultou em uma briga violenta e nua. O ator e executivo de cinema James Cummins, de 57 anos, disse que o incidente ocorreu em 2002, quando ele e o magnata da música, de 55 anos, estavam sozinhos em uma sauna a vapor de uma academia de ginástica em Los Angeles. Ele acabou lutando contra os avanços íntimos e agressivos do rapper, mas o encontro perturbador o deixou abalado e humilhado, e ele contou ao Daily Mail em uma entrevista exclusiva. O relato chocante surge em meio ao julgamento do Diddy, e o James é amigo dos atores Mark e Donnie Wahlberg, que estrelaram seu thriller policial Salt de 1999, e o James conhecia o mentor falecido do executivo da gravadora do Diddy, Andrew Harrell, e que já havia sido apresentado ao Diddy por seu nome verdadeiro, Sean. Relembrando o encontro na academia, ele descreveu como o incidente se desenrolou rapidamente quando ele entrou na sala. Ele entrou na sauna e o Diddy estava lá. Aí o Diddy olhou para ele também olhou para o Diddy, mas não pensou em nada. Bom, eu já tinha visto algumas vezes. De repente, o Diddy se levanta e estende os braços como se estivesse tocando o teto, e ele se curva na direção dele, e de repente, os dedos do Diddy estão nas pernas dele. Ele descreveu os dedos do Diddy como de tootsie roll, polegares longos e unhas brancas. E ele disse que agarrou o Diddy e falou: "Cara, pare com isso." Aí o Diddy correu na direção dele e tentou derrubá-lo. Ele falou que foi muito estranho. De repente, o Diddy estava em cima dele, tentando fazer algo com a parte íntima dele, mesmo que ele estivesse brigando com o Diddy, tentando tirá-lo de cima de si. E ele deu um soco na cara dele e jogou para longe. E aí ele gritou: "O que houve?" E ele falou que o Diddy voltou para cima dele de novo, então ele agarrou pelo pescoço e o pregou mais algumas vezes. Então ele arrastou o Diddy para fora da sauna e o jogou contra a parede. Aí ele disse que nesse ponto ele já estava completamente sem roupa, porque a toalha havia caído, o Diddy também. E então ele deu umas pancadas no Diddy até ele cair no chão, jogou uma toalha, correu para a recepção gritando: "Aquele rapper tentou!" Aí ele usa um termo que eu não vou dizer aqui. E aí ele disse: "Todos me seguiram até a sauna, e como a Cinderela, só sobraram os tênis dele." Ele disse que o Diddy pegou as roupas e saiu correndo pela porta dos fundos. Aí ele contou que a equipe ali da academia contou que o Diddy não era um membro da academia, mas costumava pagar em dinheiro para frequentar a sauna a vapor do local. Eles disseram: "Olha, ele não faz exercícios, ele paga em dinheiro, vai e vem." O James disse que a próxima vez que viu o Diddy foi 14 anos depois, no restaurante Boa, em Los Angeles.
Aí ele falou, vejo alguém vindo em minha direção, ele está de smoking, e é o Didi. Ele falou, nós trocamos olhares, e quando ele me vê, ele se vira para a esquerda e corta caminho pelo restaurante. Ele sabia quem eu era. O James disse que, embora esteja orgulhoso de lutar contra o Didi, o ataque o deixou humilhado. E ele falou, eu olho hoje para todas as coisas más que ele fez às pessoas, e ele tentou fazer isso comigo, e eu bati nele, como, sabe, meu Deus, é constrangedor, é humilhante, não importa quantas vezes eu repassasse isso na minha cabeça, eu não poderia ter feito nada diferente do que fiz. Ele falou, eu nunca tinha passado por uma situação em que um homem me agarrou e depois tentou colocar a boca nas minhas partes íntimas. E no ano passado, o Daily Mail revelou que o Didi frequentava uma casa de banhos em Nova York, onde ele saía atrás de parceiros homens. Em uma entrevista em vídeo com The Art of Diálogo, o ex-guarda-costas do Didi, o Jenny Dill, falou sobre as viagens do Didi aos banhos russo e turco no centro de Manhattan meses antes de ser preso por comandar a empresa criminosa. O Dill alegou que seu chefe se encontrava secretamente com homens gays nas saunas e às vezes até 3 vezes por semana. Em declaração ao Daily Mail, o James disse que o ataque do Didi o deixou deprimido, mas devido à sua criação difícil, ele se sentiu incapaz de falar sobre isso até anos depois. O ator foi criado em South Boston, trabalhando desde os 11 anos engraxando sapatos de mafiosos, incluindo o infame Whitney Burger. Ele é mais conhecido pelo filme de 98, ambientado na cidade, estrelado por Donnie Wahlberg e Rose McGowan. Ele disse, quando você acorda de manhã e não consegue sair da cama e não sabe o porquê, geralmente é porque algo aconteceu com você. Mas estamos falando de 2022 e eu acho que ainda não tínhamos permissão para ter sentimentos. A esposa do James, a Jennifer, de 55 anos, que estava na academia com ele no dia do ataque, testemunhou as consequências e o impacto que isso teve sobre o marido. Ela disse, eu saí de lá e estava toda aquela comoção, as pessoas estavam gritando, eu olho e eu vejo meu marido parado ali, molhado, vermelho, numa toalhinha branca, gritando, ele me atacou, e eu dei uma surra nele. Jennifer também é atriz e teve papéis em programas de TV como Friends, CSI Miami e no filme de catástrofe de 2000, A Tempestade Perfeita. Ela diz que o James entrou alguns dias atrás, enquanto ela assistia a cobertura de TV sobre o julgamento do Didi, e ficou visivelmente afetado pelas imagens do rapper atacando sua namorada Cassie. Ela disse, eles estavam mostrando o vídeo da Cassie de novo, e ele disse, foi exatamente isso que eu fiz com o Didi quando ele me atacou naquela sauna. Ela disse, o olho dele começou a tremer, ele ficou muito abalado e enjoado, o corpo não mente. Os advogados do Didi não responderam imediatamente aos pedidos de comentário do Daily Mail. Bom, e agora tem mais. Olha só a confusão. Em 11 de maio, a NBC, a emissora americana, estreou um episódio do Dateline descrevendo os vários envolvimentos legais passados do Didi. Menos de um mês depois, o episódio desapareceu, tanto do site da NBC quanto do Peacock, a plataforma de streaming do canal, e a remoção ocorre em um momento em que a NBC e o Peacock enfrentam um processo de difamação movido pelo Didi por conta de um documentário jornalístico separado. O episódio do Dateline, intitulado Sean Combs on Trial, foi totalmente apagado de absolutamente tudo, restando apenas materiais promocionais espalhados online, como um trailer, uma peça publicitária e postagens oficiais nas redes sociais. A sinopse do episódio o descreveu como um relatório sobre a vida do Didi, e o programa resume a ascensão do Didi à fama e o seu enxame de problemas legais passados, culminando com o julgamento atual. Um porta-voz da NBC disse ao Intercept que assim que o julgamento começou em 12 de maio, o episódio Dateline, exibido no dia anterior, havia se tornado obsoleto. A NBC não entrou em detalhes sobre quais partes específicas do episódio se tornaram obsoletas e justificaram sua remoção, já que a maior parte da programação não é apenas sobre o julgamento atual. Apenas os 3 primeiros minutos e os últimos 7 minutos do episódio de 41 minutos se concentram na atual acusação do Didi. A NBC também se recusou a comentar se ou com que frequência os episódios do Dateline são removidos, porque ficaram desatualizados, e quais critérios são usados antes de remover um programa das plataformas da NBC. Os episódios do Dateline que vão ao ar antes dos julgamentos nem sempre parecem ser removidos dos portais de streaming oficiais do programa. Por exemplo, o 4º episódio atual da 33ª temporada da série The Night Nor'easter foca em Karen Reed,
que foi acusada de tirar a vida de seu namorado. Recentemente, ela foi inocentada em um segundo julgamento. O episódio estreou originalmente em 18 de outubro de 2024, cerca de 3 meses após o julgamento inicial da Karen ter sido declarado nulo. O novo julgamento começou em abril de 2025. E embora o julgamento dela estivesse até outro dia em andamento, o episódio original do Dateline permaneceu online, apesar de apresentar informações desatualizadas. Por exemplo, o episódio mencionou que os advogados da Reed estavam apelando da decisão do juiz que rejeitou sua tentativa de arquivar várias das acusações. O recurso foi negado em 26 de fevereiro de 2025, 4 meses após o episódio do Dateline ter ido ao ar. E não só isso, a NBC também está no centro de outro escândalo que eu vou ter que fazer um episódio posteriormente, quando eu tiver tempo, envolvendo o caso de Idaho, do Bryan Kohberger, que foi acusado de tirar a vida dos 4 estudantes que estavam dormindo. E embora tenha havido novos desenvolvimentos, o episódio do Bryan ainda está no ar. E não apenas isso, esse especial que a NBC produziu sobre o caso de Idaho continha uma série de informações que não eram públicas. A NBC tem uma fonte muito bem posicionada entre a investigação que liberou vários detalhes chocantes sobre o caso. A tal ponto que o juiz do caso teve que emitir uma ordem de retenção de documentos, pois o episódio continha informações não públicas sobre o caso que o juiz acreditava que alguém da polícia ou da equipe da acusação forneceu ao Dateline. Os advogados do Bryan também solicitaram um adiamento do julgamento, citando o episódio do Dateline. Vale a pena constar que o Diddy está processando o documentário que o Peacock fez sobre ele, dizendo que as acusações são falsas, mentirosas e enganosas, em mais de 200 milhões de dólares. Agora, um outro detalhe, antes de partirmos para a análise técnica da doutora Sandy e as informações que ela vai trazer hoje sobre os últimos dias do julgamento, que são fortíssimas. Uma reportagem decidiu descrever como tem sido o julgamento do Diddy só aqui do lado de fora. Sim, porque apesar de estarmos na 6ª semana de depoimentos, o interesse entre influenciadores e youtubers ainda está crescendo, com personalidades online se aglomerando no Tribunal Federal de Manhattan para transmitir ao vivo suas reflexões. E todos os dias é a mesma rotina. Criadores de conteúdo em plataformas, como a do Tik, Instagram e o YouTube se encontram com organizações de mídia tradicionais enquanto montam tripés de celular e encenam seus shows, transmitindo com entusiasmo suas opiniões quentes. O julgamento do Diddy, outrora um titã da indústria musical, não pôde ser transmitido. O Tribunal Federal não permite câmeras, laptops, celulares ou mesmo fones de ouvido sem fio no interior. Então, junto com muitos jornalistas cobrindo o julgamento, influenciadores entram e saem do tribunal ao longo do dia para relatar o processo, detalhe por detalhe, deixando e pegando seus aparelhos eletrônicos na segurança a cada vez. Uma mulher que atende pelo nome Kealu Kalika, no Tik, disse que nos 2 primeiros dias de depoimento ela ganhou cerca de 10.500 seguidores e a sua conta agora tem 40 mil seguidores. Ela disse, foi uma loucura, muitas coisas estão acontecendo. Definitivamente mudou a minha vida. O Diddy está preso e não entra nem sai do tribunal publicamente, mas alguns dos presentes e testemunhos de alto perfil o fazem, incluindo membros da família do magnata da música e outras figuras importantes que passaram pelo julgamento até aqui, como o rapper Scott. E essas chegadas e saídas, ao estilo dos paparazzi, são chamariz para os criadores de conteúdo alimentarem seus seguidores. A breve aparição do Kanye West, que parou para dar seu apoio ao Diddy em meio aos procedimentos, foi um verdadeiro deleite para os que estão sempre online. Donata Rickards, um artista de 32 anos de Los Angeles, era presença constante nos julgamentos de Tory Lanez e A$AP Rocky, na Califórnia. E ele disse à AFP que ganha entre $8 mil e $10 mil por mês, incluindo por meio do programa de receita, de anúncios do YouTube e de doações de fãs. E ele falou, essa é a primeira vez que viajo para outro estado para cobrir um caso. Parece que estou de férias, além de poder trabalhar e ganhar dinheiro com o YouTube. Rickards não estudou jornalismo, mas acredita que sua grande personalidade e sua capacidade de se relacionar com os espectadores online o diferenciam. E ele falou, esse caso é o ponto de virada em que a grande mídia sabe que os jornalistas independentes são uma força a ser reconhecida. E de acordo com o estudo da Pew Research Center de 2024, 1 em cada 5 americanos recebe notícias de influenciadores online. Para pessoas com menos de 30 anos, a proporção salta para 37%. E Reese Peck, professor de comunicação, política e jornalismo no City University de Nova York, chamou a competição entre criadores de conteúdo de darwiniana.
Ele disse, eles têm muito medo de perder a clientela ou o público. E é com essa lógica que é preciso criar conteúdo constantemente. O ciclo de notícias se torna uma fonte de material muito atraente. E o julgamento do Didi é uma fonte. Ele disse, é violência, é celebridades, é promiscuidade. Emily Hagan diz que tem um diploma em jornalismo, mas atualmente publica pelo Stambek. Além de publicar, claro, no Instagram e no TikTok. Ela falou, estou lá todos os dias, fornecendo atualizações bem-humoradas, e dezenas de veículos de comunicação tradicionais estão cobrindo e analisando o julgamento. Mas a Hagan disse que ela consegue se aprofundar em questões que eles não têm permissão para explorar. Ela disse, eu não preciso me limitar à recapitulação diária, eu posso inserir uma narrativa pessoal. Muitos de seus vídeos mais produtivos são de interação com todas as pessoas que compareceram ao julgamento do lado de fora do tribunal, ela acrescentou, dizendo que conquistou mais de 12 mil seguidores no Insta, 10 mil na plataforma chinesa, desde o início do processo. E ela disse que alguns fãs fizeram doações, o que recentemente lhe permitiu contratar um assistente de fila, porque para entrar no tribunal principal, ao contrário das salas lotadas com transmissões de vídeo do julgamento, podia ser necessário chegar durante a noite ou no dia anterior, e muitos influenciadores, juntamente com veículos de notícia, como ABC News e New York Times, contratam pessoas para ocupar os lugares. E mesmo com a enxurrada de atualizações de notícias de veículos de comunicações e fluxos de conteúdo de influenciadores, algumas pessoas ainda querem ver o julgamento com seus próprios olhos. Val Solet, uma professora de Los Angeles de férias em Nova York, compareceu ao evento depois de almoçar na vizinha Chinatown com seu parceiro. Ela disse, eu gosto de crimes e dramas. E ela comparou a repercussão do julgamento com a do caso do O.J. nos anos 90. Ela falou, foi fascinante vir e assistir. E a história está sendo feita. Alô. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e aí? Boa Como noite. Pois é, o julgamento para, mas a gente não para. A gente continua trabalhando. Meu Deus. Pois é, Pois é. 2 dias sem saber as notícias de lá, a gente tá só na fofoca, né? Pois é. Não, e deixa eu falar pra senhora, saiu uma nova acusação contra o Didi de cair o queixo de um produtor de cinema de Hollywood, que já fez filme até para aquele ator Mark Wahlberg, sabe? Que é um famoso ator. Sei. Então, James Cameron, ele contou que alguns anos atrás, ali na década de 2000, se eu não me engano, o Didi, ele tava, era uma academia que tinha uma sauna, e aí um belo dia, o Didi entrou, ele tava lá, e aí o Didi partiu pra cima dele. Para tentar agarrar. Doutora Sandra, ele falou assim que foi tão chocante. Imagina, o Didi tentando beijar a parte íntima dele. Tô minimizando aqui os detalhes. E ele disse que ele socando o Didi tentando. Olha o nível da situação. E aí começou uma pancadaria de todo tamanho lá dentro da academia. Ele lutando pro Didi sair de cima dele. Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso. É perturbadora a declaração dele. Ele falou que assim, que acabou que ele teve que sair correndo, sem roupa. Os dois estavam sem roupa numa altura, né? Porque era sauna, eles estavam de toalha e o Didi avançou em cima dele. E aí ele disse que ele socou o Didi na pancada. E aí ele saiu gritando. E aí veio todo o pessoal da academia, a esposa dele estava lá na academia na época. E aí quando eles entraram, o Didi tinha se mandado da sauna. Nossa, mas ele entrou na justiça civil ou criminal? Não, ele não entrou na justiça, ele decidiu contar a história dele e a esposa foi entrevistada e a esposa testou tudo que ele falou, porque ela disse que esses dias, inclusive, ela estava lá na academia, né, ela falou que lembra da confusão, ele entrou em depressão por causa disso, passou por um processo, assim, né, difícil emocionalmente para ele, que ele falou que nunca tinha vivido uma coisa dessa, e ela contou, a esposa, que quando estava vendo os relatos da Cassie, das meninas, né, ele ficou muito transtornado porque fez ele relembrar o que ele tinha vivido com o Didi. E ele falou que uma coisa que chamou muita atenção, que naquela gravação de hotel do Didi espancando a Cassie, ele falou, foi exatamente o que eu fiz com o Sean, só que ele não parava de tentar me agarrar. Esse homem é endemoniado, né?
Não, e olha, explicação. Não, e é engraçado que várias das acusações cíveis lá que tem contra ele, elas relatam muito assim de ser muito espontâneo, né? Como se ele visse ele, gente, não tem problema, eu quero essa pessoa, ela vai ser minha e acabou. Nossa, gente, que absurdo. Sim, se a senhora ver a foto dele, de como ele era novo na época, vou mandar aqui, a senhora vai ficar chocada. Aqui, ó, James... aqui, acho que eu vou mandar um print aqui da matéria. É que eu... Aqui, ó. Olha como... Ó, ele tem a foto dele aqui com o Mark. Olha como ele era novo na época. Eu sei. Uau. Uau. My God. Que horror, né? Nossa, olha... Meu Deus do céu. O Didi não tem defesa, gente. Não tem. Os advogados ali venderam muita consciência. E assim, eu acho que o mais chocante é porque, pelo fato de uma delas ter sido violada e diz que faz ativismo contra isso, mas está defendendo o Didi, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, sinceridade. Nossa, muito terrível, né? Me diz uma coisa, antes da senhora contar, a senhora conheceu muitos advogados, a senhora conhece, como que a senhora analisa, como que é, assim, porque a senhora fez uma decisão, uma escolha de vida profissional, né, de não trabalhar com casos que a senhora não acredita, de pessoas que, né, como por exemplo, a senhora crê que a pessoa cometeu um crime, a senhora não vai defender essa pessoa, não vai lutar ali pela alegada inocência dela, etc. E como que a senhora vê os outros advogados que... É lógico que assim, eu acho que tem uma diferença, por exemplo, se fosse um julgamento no qual o Sean assume toda a responsabilidade e vai tentar lutar, não sei nem que de qualquer forma ele merece uma prisão perpétua mesmo, não consigo nem imaginar a outra. Mas como que a senhora vê as pessoas que a senhora conversou, conheceu os outros advogados, que simplesmente se sentem confortáveis, se tiver que pegar agora o Scott Peterson, aquele outro lá, meu Deus, como que é o nome daquele que tirou a vida que a senhora fez o caso uns anos atrás, famoso também, do rapaz que é amante agora, estão tentando arrastar ela pro crime também. Sabe, essas pessoas famosas, o Ted Bundy, por aí vai. Como que a senhora vê isso? E da experiência da senhora com os outros advogados? Bom, tem dois tipos de advogado, aliás, três, né? Eu sou o tipo que eu não pego caso que eu não acredito, nunca gostei. E tem outros advogados que eles fazem, são basicamente ver se o processo que está correndo contra a pessoa é um processo legal e justo, ver também se nenhum direito foi violado, ver se as provas que estão nos autos são legítimas, foram obtidas de formas legais, e também ver e arguir se a pena é aplicada proporcional à lei. Ou seja, basicamente, esse tipo de advogado, ele defende, só que tentando achar alguma coisa, algum erro, qualquer deslize desses que eu falei, para que ele possa arguir. Não que o cliente vai sair em liberdade. Em alguns casos pode até ser. Por exemplo, se as formas foram obtidas de formas legítimas, mesmo ele sabendo que a pessoa é um criminoso. Mas falar, não, essa prova não poderia ter recebido de forma. Então o advogado, ele está agindo defendendo os direitos do cliente dele. Necessariamente ele não tem que acreditar que o cliente dele seja inocente. Ele precisa ver se o processo legal está sendo justo. Então, esses tipos de advogados vão tentar pegar essas falhas. E tem aqueles outros que não têm falhas dentro do processo, mas escancarado na cara de todo mundo que o cara é um bandido, mas ele vai fazer de qualquer jeito a defesa. E aí inventam coisas absurdas, né? Tipo, quando aconteceu com a Casey Anthony, enfiaram o coitado do pai dela no meio da história, tudo criado pelo advogado, sabe? Meu Deus, toda. Aquilo ali foi muito baixo. Quem tirou a vida da menina foi o avô. Gente, o coitado do homem tinha nada com a história. Então tem esse tipo de advogado. Esse é mais o estilo
desse um sensacionalista e tipo assim, ganancioso, extremamente ganancioso. Então, porque quando você for, eu particularmente, eu jamais faria uma coisa dessa. Tipo assim, como eu falei, eu acredito e defendo o advogado que vai defender o criminoso, desde que ele esteja vendo se o processo legal está sendo justo. Então ele vai tentar achar uma falha dentro daquilo para poder absolver o cliente. Ok. Eu entendo e acho que é ok. Agora, eu não consigo ter simpatia ou gostar desses clientes que começam a inventar coisas dentro da corte para bagunçar tudo, entendeu? Tipo, como eu falei do caso da Casey Anthony, né? Não era o pai dela que estava sendo julgado, mas metade do julgamento, a culpa do pai da moça, sendo que quem estava sentada lá sendo julgada era ela, não era o pai dela, entendeu? Então, esses tipos de advogado realmente existem, e existem em todos os países do mundo, e já, não sei, talvez a ganância, porque de qualquer jeito todo mundo tem direito à defesa, né? Então aí você escolhe qual das linhas que você quer seguir. E tem esses tipos que seguem essa linha. Entendeu? Mas não é a minha praia, eu não gosto, jamais pegaria caso que eu não acredite, que eu não acredito de forma alguma, não faria. Mas os advogados do chão até que fizeram umas coisinhas até mais ou menos, assim, muito erro, muita coisa. A promotoria também, agora olhando os transcritos da corte, a procuradoria cometeu aqui uns errinhos e tal. Vamos falar aqui um pouco, porque se muita gente não sabe, tá pegando o vídeo hoje, aí só lembrar que ontem não teve corte, nem hoje, então eu e o Gustavo estamos falando de fato do todo no geral do caso, até de que já aconteceu com a Jane, com a Cassie, com a Mia, porque amanhã volta a atualização. Vai que a pessoa caiu aqui de paraquedas falando o que esse povo está falando. Então nós estamos voltando ao passado um pouquinho, porque assim, a mídia não noticiou com tantos detalhes o que estava ocorrendo dentro da corte, né? E muita gente fica curioso, quer saber. Então nós vamos trazer alguns fatos agora. Por exemplo, ontem a gente falou um pouco da Cassie, hoje eu vou estar falando um pouco da Mia, que foi aquela assistente dele, que foi violada por ele várias vezes. E aqui começa um problema meu com a promotoria. Em primeiro lugar, a Mia, quando ela começou a ser interrogada, o Brian Steele começou a fazer perguntas para ela, e ela só respondia: o meu terapeuta sabe, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, e falava o tempo todo. Então, quando ela começou a falar isso, disseram que 2 jurados desviaram o olhar e um deles até fez uma careta, porque ela não estava respondendo as questões assim. Eu vou estar aqui daqui a pouquinho falando um pouquinho das perguntas e das respostas, como é que ela explicou, né? Disse que algumas pessoas até sorriam quando ela estava falando, mas parece que é porque eles estavam desconectados com a seriedade do que estava ocorrendo, né? Então, vamos lá, para você ter uma ideia. Preste atenção, só em 5 partes que eu vou falar aqui, preste atenção quantas vezes como ela respondeu as perguntas. O advogado perguntou assim: como você promove alguém que roubou sua felicidade, né? A Mia disse: a promoção fazia parte disso, você sabe que tinha que apoiar as coisas que o Puff apoiava, que é o chão. E também, eu não sou uma psiquiatra ou psicóloga, mas é muito confuso, com um ciclo de altos e baixos, violências, coisas que acho que vou deixar para os especialistas entrarem em detalhe. Presta atenção nisso. Aí, a Mia, o advogado ia perguntar: como você consegue ter bons momentos com o Sean Combs, que ela fala, né, que tinha bons momentos, quando você tá com medo dele? Aí ela diz assim, que tem coisas que eram boas e que ela se sentia segura, e ela esquecia as coisas ruins. Aí quando ela falou isso, o advogado falou: mas como você esquece de ser acordada com um homem em cima de você, fazendo o que quer com você? A Mia disse: é horrível demais para pensar nisso. Então você não pensa, e também não tem tempo para pensar, você só quer que ele vá embora. Aí ele disse: mas você vivia bastante com medo dele?
Eu disse que quando ele era abusivo, eu estava com um medo horrível. Eu estava com medo de ter algum problema com ele, eu tinha medo de chateá-lo, eu estava com medo de, a qualquer momento, de não ser a melhor amiga dele. Aí o advogado disse, mas você, como melhor amiga da pessoa que te tratou do jeito que se falou pro júri? Lá vem ela de novo. Quero dizer, acho que podemos perguntar ao meu terapeuta. Olha isso, repetindo. Acho que podemos perguntar isso ao meu terapeuta. Era muito psicológico, ele era vulnerável comigo às vezes, então eu me sentia responsável para ajudá-lo. Então eu me sentia mal porque ele fazia essas coisas, não sei como descrever. Eu não sou psiquiatra, não sou terapeuta, eu acho que não tenho permissão para falar essas coisas aqui. Aí o advogado continua. Quando ele a violou, você contou isso para alguém? E como que foi isso? Ela disse assim, como é que foi? Ela disse, meu Deus, ele estava tão bêbado e eu nunca ia contar isso a ninguém. Provavelmente foi eu pensava que talvez foi um grande acidente. E eu fiquei achando que poderia ser confidencialidade, imagina, confidencialidade de trabalho. Pensei que ele não se lembraria no dia seguinte, que foi um acidente enorme e que nunca ele iria se lembrar. Eu também não sou psicóloga, eu não sei, tem que perguntar isso para minha psicóloga. Aí tá todo o povo já assim, com os cabelos em pé, mas que raio, o que é isso? Caiu o juiz, perde a paciência e falou, gente, é a terceira ou quarta vez que abordamos essa questão de terapeuta. E nada disso nunca foi levantado no tribunal anteriormente. Qual é o problema aqui? O advogado Chan disse. O governo se reuniu e perguntou, o juiz disse assim, tudo que ela fala, fale com meu terapeuta. Eu acho que meu terapeuta pode explicar. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo. Gente, eu li 4 questões, tem umas 30. A resposta é sempre essa, sempre essa. Como é que você explica isso? Eu não sei, é confuso. Mas meu psicólogo disse isso. Nossa, ela falou isso tantas vezes que você não tem ideia. Você não tem ideia de quantas vezes ela respondeu desse jeito, né? Várias perguntas, dando a impressão que como se ela nunca tivesse assimilado nada do que aconteceu com ela, mas ela está repetindo o que a psicóloga dela falou. Era basicamente isso. Tudo. Acho melhor que perguntamos ao meu terapeuta. Mas não é estranho ficar falando umas coisas dessas, assim? Sim, nossa, não soa com credibilidade para quem está ouvindo, né, os jurados. Aí o juiz falou, eu já estou aqui ouvindo isso toda hora, terapeuta, o que está acontecendo aqui? Vamos falar sobre isso. Aí o advogado, né, do Chan disse, olha, o governo se reuniu e perguntou aos advogados da Mia se ela assinaria uma autorização e dispensaria a confidencialidade. Uhum. Porque tem uma lei que eles falam 3.500 aqui, é uma regra que quer dizer que se a Mia aceitasse, afirmasse que ela abria mão da confidencialidade, a promotoria poderia fazer. Acontece que aí a promotoria vem e diz pro juiz, não, peraí, deixa eu esclarecer uma coisa. Meritíssimo, antes de tudo, o governo nunca pediu as anotações da terapeuta da Mia. Olha aí que coisa estúpida delas que não fizeram. O que aconteceu foi uma troca de mensagens de texto quando nós procurávamos as ligações no telefone da Mia. E nós percebemos que uma das mensagens era a Mia com a terapeuta dela. Só que nós não sabíamos disso e nós não vamos publicar isso para o julgamento. Foi aí que o advogado da Mia se opôs e afirmou que tinha privilégio sobre isso. E pronto, fim da conversa, e nós não falamos mais nada a respeito disso. Olha aqui que erro terrível. Em primeiro lugar, a promotoria está dizendo que nunca nem pediu para ver. Por que não chamou a psicóloga dela para depor? Pois é. Para falar, né? Uhum. Poderia. Só abrir, a Mia só tinha que assinar, abrir mão da confidencialidade. Uhum. Mas a promotoria nunca nem pediu as notas para ver. O advogado está dizendo que pediu. Nossa. Só que tem uma coisa,
Quando ela, por engano, viu uma dessas notas, ela percebeu que era com a psicóloga, a terapeuta e com a Mia, então ela levou isso para o advogado, né? Que precisava da autorização dela. Eu achei estranho o advogado dela e a Mia, não sei se são os dois, mas foi esse termo que a procuradoria usou, que o Sean e a Mia se opuseram e não abriram mão. Só que eu não entendo. Se o advogado não abriu mão para o psicólogo fazer parte desse julgamento, por que essa menina, tudo que fala, pergunta para o meu psicólogo, fala com o meu psicólogo, chegou a dizer, vamos deixar isso para que o profissional possa explicar. Do jeito que ela falava, parecia que o psicólogo ia vir. Pois é. E aí, eu fiquei pensando, o que aconteceu com essa jovem? Por que ela estava dessa forma? Eu não entendo. Aí, ela começou a contar, né, falando as coisas dela, que aconteceram, que faz 1 ano e meio só, ela resolveu contar que havia sido violada e tal, e lá que contou todos os detalhes, né? Aí disseram que as amigas dela, que estavam sentadas na corte, estavam claramente chorando, e algumas delas estavam olhando para a família do Sean, encarando mesmo eles, tipo assim, né? Como é que vocês apoiam esse lixo, né? Ai, meu Deus. Olhando para que não é mesmo. Uhum. A Mia teve um problema. De vez em quando, ela se perdia quando ela estava falando. Então ela começava a ter dificuldade de articular, que foi que a menina do Rotten Mango falou que tinha uma jurada que estava assim, mexendo nos dedos, pegando as cutículas, como se não tivesse nem prestando atenção. Uhum. Nossa. Então, para você ter ideia, olha, gente, eu traduzi exatamente, no inglês está perfeito, a frase que está toda desarticulada, mas é isso ela respondendo. Quando perguntaram para ela como é que foi, como ela se sentiu quando o Sean violou pela primeira vez, ela começou a dizer assim, sem sentido algum, ela começou assim, como eu me lembro que era, como se ele estivesse dizendo que seja quieto, e usando isso simplesmente, aconteceu então rápido, uma mão para tirar, eu acho, as mãos dele, algo assim, aí sem entender nada, o advogado perguntou, né, você pode repetir o que é isso? Foi aí que ela meio que deu um estalo assim e voltou ao normal. Gente, a frase era sem pé sem cabeça. Meu Deus. Olha isso. Você tá perguntando como é que você se sentiu? Aí tá lá, quieto e usando isso simplesmente. Rápido, usando uma mão para tirar. Olha, gente, era uma frase. Eu não sei noção, tem só noção que quando ela terminou, e isso tudo ela dava uma pausa. É como se ela estivesse se perdendo nos pensamentos, sabe? E aí, mas assim, um horror a resposta. Um horror que deu. Infelizmente, não estou dizendo que ela não foi vítima, acredito piamente que ela foi. Outra coisa que a menina do Rotten Mango falou, e isso eu tenho que concordar com ela. As pessoas esperam das vítimas, infelizmente é assim que funciona o mundo, né? E falar a verdade. As pessoas esperam das vítimas uma pessoa com ar de coitadinha, não também descabelada, mas uma pessoa assim meio mal cuidada, sofrendo. É assim que as pessoas estão esperando. Ela disse que a Mia estava vestida como se ela estivesse indo para um show em Hollywood. Numa elegância que nem a Cassie e nem a Jane estavam. Pior que os desenhos dela eram elegantes mesmo, a forma que o cabelo dela estava arrumado, aquela franja assim, né? Parecia ser um corte de cabelo caro. Aí ela falou que aquilo ali assim, não soou muito bem no dia que ela entrou, que se olhava, ela estava toda assim maravilhosa, e ela disse que ela não trabalha porque ela teve PTSD, né? Qual é o PTSD em português? Transtorno de estresse pós-traumático. A gente fala PTSD aqui toda, porque ela começou a falar que ela foi diagnosticada com PTSD, aí o advogado
cortou, o advogado do chão cortou, fez objeção, porque aí o juiz chamou lá os dois, aí voltaram, né, o promotor, aí o promotor virou o juiz virou para a promotora e falou para ela: explique para sua cliente que ela não pode ficar falando aqui de diagnóstico e nem da psicóloga e nem o que aconteceu lá, porque nós não temos aqui a psicóloga dela. Meu Deus. Então e nós não estamos apresentando o diagnóstico dela, então ela não pode falar a respeito disso. Gente. Aí a promotora disse ok. Porque ela começou a falar que ela tinha PTSD por causa do Sean Combs, claro, que o advogado dele cortou. Imagina a menina agora desenvolver isso por causa do meu cliente e tal, né? Então, disse que foi um pouco assim, meio perturbador o que aconteceu. Então, voltando aqui, ela, toda elegante, toda bonita, toda produzida, ela disse que ela não trabalha. Gente. Desde quando ela saiu do Sean. Porque ela disse que quando o telefone toca, ela até dá uns pulos, porque ela imagina, é como se na cabeça dela fosse o chão. Monitorando, né? Eu lembro, vagamente. De terror, de medo, né? Tudo bem, faz uns anos que ela não trabalha, pode ser que essas roupas sejam até da época que ela foi lá trabalhou com ele e tal, então tinha aquelas roupas elegantes, mas não sei, eu mesmo daria um toque, como eu já dei para cliente mesmo. Aquela menina que eu te falei, que o caso dela é bem parecido com a Casey, ela era do tipo que só anda com sainha curtinha e de botas, mesmo quando tá verão, aqueles tops, né? E o cabelo solto, o cabelo dela vai assim até na altura das nádegas, tem cabelão, tanto é que o apelido dela é Pocahontas, que é aquele negócio do desenho, né? Sim, é verdade. Aí, no dia da corte, eu falei pra ela, minha filha, você prenda este cabelo, não coloque esse batom vermelho, você vai usar uma calça preta, uma camisa branca e um blazer preto, mais nada, e é isso que você vai usar. E a menina veio perfeita, vestidinha assim, bonitinha. Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe como é que funciona a cabeça do júri. Imagina essa menina chega lá de saia curta, batom vermelho, os cabelos lá embaixo. O que vão pensar na menina? Entendeu? Se você tá alegando vulnerabilidade, você tem que se portar como tal, né? Não parecer uma madame. Então, essas coisas ficaram meio assim, né? E aí, algumas coisinhas, por exemplo, não são muitas coisas não. Foi engraçado que do caso da Jane, eles tinham 49 páginas de mensagens para ler, gente, 49 páginas. Imagina, cada mensagem é pequenininha, faço ideia, seriam milhares. Só que o juiz já começou a ficar nervoso ali no meio, que tanta mensagem, o juiz falou: gente, eu tô achando que isso aqui não vai dar certo. Tem um monte de mensagens aqui que não tem necessidade de ler. Por exemplo, vocês ficam falando aqui das flores. Mandou entregar as flores, mandou buscar as flores. O que as flores têm a ver com esse caso? Aí o advogado do chão olha para ele e fala assim: Excelência, as flores é maconha, marihuana. O chão, quando ele fazia mensagem pros caras, ele falou assim: vai lá buscar a minha marihuana, vai lá. Não, ele falava: vai lá buscar as flores, entrega as flores no céu. Que espertinho. E o juiz achando que as flores era isso. Meu Deus do céu. Não era. Aí o juiz, ok, né? E ficou aquela coisa assim. Nossa. Outra coisa também, teve mais uma coisa também, que eu esqueci até de contar ontem, que também esse foi no da Mia, não foi no da Jane. A Jane, lembra que quando perguntou se podia se levantar, e se ele podia ir no banheiro, que ele cruzou na frente do juiz, o que aconteceu? No dia do caso da Mia, dentro da corte existe um ritual a ser seguido. O juiz, quando ele entra, todo mundo fica de pé, aquelas coisas todas, né? Então, o que aconteceu? E você também nunca sai da sala antes que o juiz autorize, porque o juiz era final de semana, sexta-feira, então o juiz sempre fala assim: gente, sexta-feira vocês estão indo para casa, não esqueça, não leiam jornais a respeito disso, não usem a internet, blá blá, não discutem isso com seus amigos, não sei o que, não sei o que. Então o juiz sempre fala isso no final da audiência, né? Aí os jurados saem, todo mundo pode sair. Aí disseram que naquele dia o juiz começou a se despedir dos advogados, mas
todo mundo sentado, né, na cadeira. O Chan já se levanta, dá aquela espreguiçada na frente de todo mundo e já preparado para sair. Só que aí quando ele deu uma olhada do lado do advogado, ele sentado e todo mundo sentado. Aí falou que ele esquentou, que ele quase se afundou na cadeira de vergonha, né? Nossa. Tipo assim, cara, ele não tem um pingo de respeito com a corte, ele já queria dar um perdido. Só que daí quando ele viu que os jurados nem tinham saído, o juiz nem tinha saído, e ele já preparado para sair fora. Mas sabe, foi hilário a cara dele quando ele olhou para o advogado dele e ele pegou, sentou rapidamente, assim, tipo, morto de vergonha, né? A conduta dele já é antipática, né? Muito. Que coisa mais feia, as coisas que ele faz dentro da corte, a falta de respeito, né? De noção, e estava dizendo de alguns advogados, como eles são engraçados, são bacanas. Um deles, né, que acho que se me falha a memória, foi o que cortou o cabelo, o Agni Filho, né, que ele cortou o cabelo, e a menina do Rodman, não sei por que seu cabelo dele estava mal cortado ou não, porque ela falou assim, gente, quando ele trocou aquele corte de cabelo, eu pensei comigo, esse cabelo dele só pode ser cortado pela esposa dele. Ela falou, não é que eu vou entrar na corte e ele tá lá só pra... E vem um jornalista e fala pra ele, bonito seu corte de cabelo, viu? Ele falou, minha mulher que cortou. Então tava certo. Nossa. Tido um cabelo super mal cortado, né? Porque geralmente a gente faz isso, né? Provavelmente seu marido, sua filha que cortou teu cabelo. Mas isso quando o cabelo tá uma porcaria, né? A senhora sabe que lá na época do caso do O.J. Simpson, a promotora do caso, a Marcia Clark, a imprensa perseguiu ela por causa do cabelo dela? Sério? Sério, saía até assim no jornal, os cachos do horror. Sim, foi desse jeito. Ela alisou o cabelo no meio do julgamento, de tanta humilhação que a imprensa fazia, que eles zombavam dos cachos dela, coitada. E o pior era que na verdade, os cachos, depois eu soube que o cabelo dela não era cacheado mesmo, o cabelo dela era liso, e ela fez um cacheado meio permanente. E aí a imprensa conheceu ela assim, e eles falaram, esses cachos não combinam com essa mulher, aí passaram a navalha. Foi. Sim, a senhora tinha que ver o jornal, os cachos do horror, eu nunca esqueço. Olha, você, por exemplo, até hoje, eu não sei quais foram as testemunhas que a defesa, que a promotoria dispensou, mas você lembra que eles dispensaram várias pessoas, tanto que o julgamento era previsto até julho. Aí eu fico pensando, mas com certeza a terapeuta da Mia não foi intimada, porque a própria advogada, a própria promotoria disse que nunca entrou em contato com ela para isso. E me chama a atenção, porque quando você está levando vítimas para lá, para depor, geralmente você traz, claro, um psicólogo forense, né, porque vai falar geral, só que existem casos que desde que o paciente, né, autorize para que o psicólogo, né, possa vir na corte, poderia vir. Aí eu me pergunto, a Cassie, a Mia, a Jane, foi um erro tanto. Porque no do Johnny Depp, as psicólogas foram autorizadas. Inclusive, a gente teve, além da Dow e daquela outra, aquela rainha, Curry, teve uma outra psicóloga que ela atendeu o Johnny e a Amber em terapia de casal, e ela veio e testemunhou, trouxe as notas delas e tudo, sabe? Então foi um show de especialistas naquele julgamento. Não entendi como não trouxeram ninguém. Inclusive, se tivessem trazido a psicóloga da Cassie, ela muito possivelmente ia estar mais qualificada para exemplificar o estado mental dela, né, as verificações de humor, trazer as informações, né, para explicar um parâmetro do quadro geral de como a Cassie se meteu naquela enrascada e de como, né, demora para se desvincular desse tipo de condição. Como que ninguém pensou nisso? Eu não sei. Para você ver, né, olha, quando a Mia, como eu falei antes, mencionou o diagnóstico de PTSD, o advogado Brian, ele se opôs e disse que isso se tratava de um diagnóstico e que não estava presente o profissional para ser examinado, foi a palavra que ele usou. Doutora Sandra, acho que a senhora cometeu um ato falho agora. A senhora estava pensando no caso dos estudantes de Idaho?
Porque a senhora falou os advogados do Brian. Não, o Brian... não. Os advogados do Didi. O advogado do Sean, o Brian. Isso. Porque Brian é Steele. Brian Steele. Brian Steele. Então, tá, entendi. É Brian Steele. Eu falei Brian. Ele argumentou que o advogado, que a parte... que isso é um diagnóstico dado por um profissional, e esse profissional não estava lá para poder confirmar isso ou não. Então, que isso nunca podia ser discutido ela, né? Ela não podia estar falando essas coisas lá. Mas quando se tem, por exemplo, se ela tivesse o diagnóstico... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Quando se... Ai, gente, se ela tivesse o diagnóstico por escrito e tal, né? Foi realmente reconhecido normalmente por psiquiatra, neuros e psicólogos, aí é aceitável para o tribunal ou não? Não. Como funciona? Não, como que eu posso falar, eu sou vítima de depressão por causa do que eu passei com fulano? O que precisa para que seja aceito, para que o júri possa ouvir? Nesse caso, de verdade, aqui nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente. É aceito dentro do processo uma avaliação psicológica, ela é aceita dentro do processo, só que aqui, tanto a parte da promotoria como a defesa, eles nunca juntam isso, eles trazem o profissional para poder fazer as perguntas, né? De como que foi. Então não é comum, é quase que não existente isso dentro da esfera criminal, né? Já na área civil é diferente. Se é para ressarcimento de danos. Mas na área criminal não fala? Não é comum dizer o diagnóstico da pessoa? Não. Sério? Na criminal não. Se o profissional não veio para ser questionado, você não pode estar falando disso. Eu não posso falar, então, olha, meu Deus, estou sofrendo agora com depressão aguda. Não posso dizer isso. Não. Por isso que o advogado falou para o juiz. Ele usou essa frase exatamente. O diagnóstico foi feito por um profissional que não está presente para ser examinado, ou seja, para fazer perguntas para ele a respeito disso. E que isso não pode ser discutido pela testemunha. Foi aí que o juiz concordou e instruiu a promotora, dizendo que esse tipo de referência direta ao diagnóstico não pode ser aceita, e orientou. E disse para a promotoria que orientasse as testemunhas para falar apenas com base nos seus sentimentos e nas suas experiências pessoais. Mais nada. Não era para trazer o tal da doença. Poderia, o distúrbio, sei lá, eu chamei isso de PTSD, poderia vir desde que tivesse o profissional sentado lá para falar, não. O transtorno. Mas não é uma experiência pessoal, o transtorno? Teria, mas por algum motivo aqui nos Estados Unidos eles não aceitam se o profissional não tiver. E para o profissional vir, ela teria que autorizar. Agora, minha pergunta: por que a promotoria sequer... A promotoria falou que nunca nem contactaram a psicóloga, porque a defesa errou ou tentou usar de malícia, dizendo assim, olha, o Estado conversou com os advogados, com a psicóloga dela, né? Só que aí depois a promotora falou, não, nunca conversamos com ele. Ainda falou, eu quero que isso esteja bem claro, nunca conversamos com ela. Eu nunca pedi as notas a respeito do caso dela. Aí eu fiquei pensando, mas como que você não me pediu, minha filha? Meu Deus. É a primeira coisa. Gente, mas aqui houve um erro, assim, brutal. Muito. Mas, gente, elas eram umas escorregadas, é como se não tivesse experiência. É uma das primeiras... Eu nem sou advogado e a primeira coisa que eu pensei, cadê? Eu realmente notei, eu tinha perguntado para a doutora Sandra, até falei, né, antes da gente saber que era aquela horrível da Down, eu perguntei, falei, doutora Sandra, eles vão trazer, né, especialistas, psicólogos e tal. Eu até falei desse jeito, psicólogos, pensei nos vários já com base do que eu vi do Johnny. Mas que falta de preparo. Parece até que é um vício, porque eu percebi que a Down, ela é muito famosinha no circuito ali de Nova York, e ela testemunha por tudo. E aí parece que é assim, tipo assim, tem um julgamento, chama a Down, ela chega lá, senta, testemunha qualquer coisa e vai embora. Parece que não tem uma consciência sobre isso, né? Aí a doutora Sandra trabalha diariamente com outro profissional de saúde mental, é psicólogo, né?
o psiquiatra, o doutor. Psicólogo. Psicólogo. Então, é extremamente essencial para o trabalho da doutora Sandra. Então, ela já tem um tato mais sensível para isso. Mas até a impressão que, às vezes, não é tão valorizado, né, dentro desses segmentos como poderia ser. Porque eles tirariam um proveito muito grande se tivessem trazido, principalmente o psicólogo da Cassie. Sim. Que, nossa, meu Deus do céu. É uma falha, assim, sem tamanho. Nossa. Sem tamanho. Eu não entendo como que isso passou, né? Gente, nossa, e a Mia, a Mia também tinha que trazer para poder explicar para o júri o fato de que ela continuou trabalhando para ele, mesmo sendo violada várias noites, e seguia como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu. Porque, ó, tem uma coisa que me choca, assim, porque as testemunhas, antes delas sentarem ali, elas já falaram tudo que elas falaram lá para a promotoria, antes. Por isso que ela se encontra com a promotoria 7, 8, 12, 17 vezes. E tudo é gravado, né? Aqui nos Estados Unidos. Então elas se encontram antes, é diferente do Brasil. Então, por exemplo, a Mia, sei lá quantas vezes ela sentou na frente da promotoria, a promotoria perguntou todas essas questões para ela, ela respondeu todas elas, só que aí, quando vai no júri, ela vai fazer as mesmas perguntas, só que agora na frente do júri. Gente. Tá? Então, e ela grava aquilo lá. Então a Mia já sabia quais são as perguntas, basicamente, porque ela já tinha respondido. E passa na minha cabeça, mas não é possível que a promotora não tenha percebido isso, falado essas coisas, apesar que muitas coisas ela respondeu assim pela defesa, né? Então, realmente a gente sabe quais as perguntas que a defesa vai fazer, mas a promotoria tem uma noção, mais ou menos. Porque vão fazer perguntas, eles fazem um ensaio, né, de perguntas difíceis com o depoente. Então, por exemplo, aqui é proibido você dizer, né, seja você advogado ou até o promotor, você não pode dizer assim, instruir o seu cliente, olha, você vai dizer isso, 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 isso. Mesmo que o cliente já contou para você, tudo que você está falando é o que ele contou. Você não pode fazer isso aqui. O que você dizer, e ela poderia, se essa moça começou, a minha psicóloga, ela só poderia dizer assim, olha, no dia que você for lá na corte, mantenha somente a sua opinião, não faça menção a respeito da psicóloga, ok? Pronto. Então você instruiu a vítima, né? Mas sem quebrar as coisas, a ética profissional, entendeu? Só que eu não entendo. E ninguém falou isso pra mim, apesar que ela só falou uma única frase, uma única vez. Ai, eu acho que eu nem podia estar falando essas coisas aqui. Meu Deus. O que me leva a pensar que ela soltou essas pérolas todas lá na frente da promotoria, antes, e a promotoria falou pra ela, olha, essas coisas você não pode falar. Meu Deus do céu! Entendeu? Não. Porque ela usou exatamente a frase. Deixa eu ver. Exatamente a frase. Mas ela disse isso. Exatamente isso. Aí eu acho que eu nem posso falar disso. Gente, ela não se encontrou com eles 26 vezes, se eu não tô confundindo com outra pessoa? Foram muitas. Eu lembro que alguém foi 26. Alguém teve 26 vezes. Pois é. Deixa eu ver. Então, não é que é um ensaio do que vai ocorrer, mas como elas já estão pegando testemunha, elas precisam saber de tudo, né? Então, eu acredito que a promotoria falou para ela. Por isso que ela falou no final, eu acho que nem devia estar falando disso. Sabe? Então, eu não sei o que aconteceu, infelizmente. Achei assim, o depoimento dela foi um pouco fraco. E por incrível que pareça, a menina do Rotten Mango disse que os jurados prestaram mais atenção na Jane e pareciam mais simpáticos com a Jane. Como ela falou, ela não viu ninguém dando risadinha, canto de boca, fazendo careta, nada disso. E já viram muitos fazendo isso na Mia. Que é uma pena, porque vê que... O testemunho dela foi violento pra caramba, pelo que a gente já tinha visto na época. Meu Deus do céu, aquela mulher passou o que... Que isso? Quando o promotor começava a fazer esses tipos de perguntas para ela, a defesa começava a fazer esses tipos de perguntas para ela,
ela meio que se perdia para responder, ficava ali divagando, quase que conversando com ela. Nossa, por exemplo, tem uma pergunta tão simples, tão simples. Ele perguntou para ela assim, para Mia, né? Quando você estava trabalhando para ele, era uma festa que eles tinham que ter participado e ela estava lá meio, mas como funcionária dele, né? Uhum. E naquele dia você não estava a trabalho, né? E ele chamou você para ir para a festa, você foi convidada? Aí, isso é uma pergunta que tá na cara dela, assim, na festa, eu? Ele, sim. Você quer dizer se eu fui convidada? Ele, é. Ah, ok. Você quer que eu responda isso, se eu fui convidada? Gente. Pela terceira vez ela falou isso. Aí ele parou, repetiu, falou, eu quero saber se ele telefonou para você e convidou você. Ah, não, ele não fez. Mas olha a confusão que ela fez, gente. Nossa, parece até lentificação do pensamento. É um estado de uma pessoa depressiva que o raciocínio dela fica muito devagar e as respostas dela não são exatamente coerentes e ela tem uma dificuldade para processar aquela verbalização. Nossa, gente, essa moça está destruída. Eu falei, né? Eu tinha tido essa impressão mesmo. Nossa. E eu fiquei pensando, e principalmente o fato dela estar tanto falando na terapeuta dela. Uma dependência de tipo, a terapeuta está com todas as minhas respostas. Mas isso não é possível que a promotoria não percebeu que ela não era suficientemente capaz de responder por conta própria essas questões. Não tem como ela ter dado um show lá com a promotoria e ter sido tão inepta quando foi abordada por isso. Gente, eles tinham que ter notado, porque dava até para aproveitar esse estado dela, de ver esse vexame mesmo, assim, ó, ela não consegue responder, e aí falar, agora a psicóloga dela vai sentar aqui, vai explicar isso tudo. Nossa, ia ser uma reviravolta ali para os jurados. Gente, mas eles perderam uma oportunidade, porque ela era a prova viva do dano do Didi. Nem precisaria falar do transtorno, era só falar, olha aqui, a mulher não consegue nem responder. Mas, gente, como eles erraram. Não, e eu só achei estranho quando a defesa do Chan disse para ela, mas como você queria ser amigo de uma pessoa que te tratou do jeito que você disse ao júri? Ela disse, acho que podemos perguntar ao meu terapeuta. Meu Deus! Que é isso? Então, mas como assim acho que podemos perguntar ao meu terapeuta? Que resposta é essa? Nossa, que é isso? Meu Deus, uma perda total de autonomia. Olha, Gustavo, eu falei 3 vezes só aqui, mas se você visse o tanto de coisa que essa menina falou, de terapeuta, de psicólogo, e não sou psiquiatra, e não sou... Nossa, tinha saído um pouquinho, assim, na transcrição, mas não esse tanto que... Nossa, eu até fiquei curioso para ver as outras perguntas, porque isso... de estado fragilizado. Pois é, o juiz ficou bravo, mas que é isso? Tipo, que história é essa de psicólogo, psiquiatra? Nossa, mas ela foi muito negligenciada ali, porque ela não... Meu Deus do céu, dava pra ver claramente que essa moça não tinha recursos. Não tem condições nenhuma. Não, e ela não tá bem. Não, ela tá muito mal. Que é isso? E o pior é que o júri, segundo a menina do Rotten Mango, não parecia que o júri estava assim, consternado, ou até com peninha dela. Parecia que ele estava assim, de saco cheio, tipo, ai meu Deus do céu, ficou ouvindo essa música ficar em contradição toda hora. Sabe, tipo assim... porque fica aparecendo isso, contradição mesmo. 2 jurados viraram a cara, o outro fez uma levantou a sobrancelha, tipo, ela falou uma coisa assim, horrível de ver, porque as pessoas viram como ela estava perdida, assim, nas coisas. Só que aí, você por aí já vê que tem jurados que já não entenderam dessa forma, como se ela estivesse perdida por causa do trauma, por causa de tudo. Eles, tipo, tá mentindo, então tá caindo em contradição, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque então, uma das consequências do trauma, né, é deixar limitações. E aí a gente tem, assim, um show de limitações que vão variar de pessoa para pessoa. Esse tipo de limitação dela não é tão incomum, mas especificamente conseguiu ser explorado ao ponto dela não ter capacidade oratória, né, de responder. É como se ela não tivesse capacidade decisória
para dizer sim ou não e afirmar o porquê daquilo tudo aconteceu. E, obviamente, ela ser largada ali do banco das testemunhas, sem ter uma explicação posterior, né, sem que o júri pudesse, pessoal, o que vocês acabaram de ver é a condição disso, disso e daquilo, e então alguém que trouxesse de forma abrangente o porquê ela está nesse estado, daria uma relevância do que aconteceu ali, né, porque daí seria literalmente o que ela disse por si só, ia fazer sentido depois, mas sempre é importante adicionar um contexto. Com certeza. Nossa! Eu falei, gente, aqui até na área civil, de vara de família, o povo leva um psicólogo. Nossa! Eu não estou entendendo isso aqui. Se as meninas quisessem, elas poderiam ter trazido ainda ou era muito tarde? Não podia. Não podia mais? Eles teriam que interrogar a psicóloga antes, a equipe do Didi? Sim, sim. Nossa. Então eu não entendi. Será que eles estavam tão confiantes em tanta coisa que... Mas como que ninguém viu as respostas dessa moça? Só se eles estavam contando com as outras testemunhas que a gente teve duas, né, que caiu. A que sumiu e a outra que eles derrubaram. Sim, a menina do Ratimengo disse que se ela tivesse que dizer como é que foi dessas postas na corte, ela falou que sem dúvida nenhuma as pessoas prestaram muita atenção na Cassie e na Jane, mas ela sentiu um pouco de descaso com a Mia. Parecia que eles estavam de saco cheio de estar ali, tipo, não prestando atenção mais quando ela falava, porque também fica difícil, né? Você tá ouvindo um testemunho e a pessoa fica falando as coisas, fica se perdendo no meio. Porque ela parecia que tava nervoso, né? A impressão que dá é que ela tá defletindo, né? Você pode até ser interpretado erroneamente para nossa, deflexão, mas não é deflexão. Ela não tem forças para explicar o que ela mesma viveu. A memória dela devia estar tão desorganizada. Pois é. Meu Deus. Foi assim, bem não, mas triste. O mais triste é que dá pra ver que essas moças não aprenderam nada, porque o fato delas quererem trazer a Dal de novo, e do juiz ter salvado elas ali, literalmente, mostra que elas realmente não têm noção nenhuma de psicologia. Eu não sei como é que esse... Olha, se não houvesse, eu acho que ainda, apesar de toda a confusão, eu acho que se não fosse o tanto de coisa que é exposta dia após dia, refletindo exatamente as ações horríveis do Didi, eu ficaria seriamente preocupado, porque são os erros, assim, de chutar o pau da barraca mesmo, né? Se não fosse isso, que eu acho que é muito difícil, apesar de tudo, eu acho que os jurados, assim, teriam que fazer um esforço mental muito intenso para passar por cima de toda a barbárie que eles ouviram até agora. Mas, do contrário, eu ficaria bem temeroso, né? Com esses erros delas aí que, olha... Meu Deus do céu. Eu não sei, né? Agora uma fofoca fora disso. A tal da Ian de Miami, né? Que é aquela cantora, né? A rapper lá. Eu não vi a matéria, mas eu vi uma youtuber aqui dos Estados Unidos contando. Nossa, a moça tá pensando assim no futuro que ela vai ter com o Sean. Que? Aí essa moça detonando ela. A moça falou, minha filha, você não está assistindo os julgamentos. Você não viu que traficou essas mulheres, que ela trouxe esses montes de homem para fazer tudo com ela. Gente. Ela acabou com a moça. E falou, o que você está falando? Meu Deus. Não, tá fazendo planos da vida dela. Quando o Sean sair da prisão. Quando o Sean sair da prisão. Gente. Só se for quando ele falecer e saírem para enterrar, né? Quando a pessoa falece na prisão, enterram lá mesmo ou não? Porque que falta de noção. Gente, eu fiquei pensando, essa moça é doida. Meu Deus. Ela acha que vai ter uma vida com ele. Que beleza para ele fazer. Gente, ela não viu uma notícia sequer, né? Meu Deus. Nossa. Não. Olha, eu não sei, viu? Mas muito estranho, muito estranho. Nossa. Bom, mas é isso. Amanhã nós voltamos Voltamos com mais informações. Amanhã. Julgamento. Amanhã é sexta, é verdade. Amanhã temos audiência. Amanhã recomeça. Amanhã tem audiência. Vamos ver se... Amanhã o Paul, né? Tá prometendo o testemunho dele.
Eu também estou esperançosa ali. Nossa, ele vai soltar cada podre ali. Principalmente das substâncias ilícitas. Ele vai falar pra caramba a respeito disso. Mal posso imaginar para ver o que vai ser. E doutora Sandra, uma coisa que é o quê? É no episódio de ontem, que eu fui... que eu gravei depois que eu liguei, porque eu falei com a senhora, foi assim, quando os jurados, alguns vídeos das Faircloths foram exibidos, parece que o Didi e os advogados foram para uma sala separada. Só que essa sala ainda era pública, mas era só por causa do acesso aos monitores para o público não conferir. E aí o povo só disse que assim, foi passando o vídeo, ia dar para ouvir os gemidos, e o Sean, assim, lambendo a si mesmo. Ele não tem... Considerando tudo que a senhora contou do tribunal, do que ele faz, a senhora contou ontem ou hoje mais cedo para mim que ele pediu para ir no banheiro e aí foi ontem? Contou, né? Então de ver para ver que ele realmente acha assim que tá, se ele tinha coragem de ficar assim, imagina o que não tá passando pela cabeça dele, olha ali minha obra de arte. Nossa. É um show de antipatia, viu? Ele também não tá se ajudando. Ele não tá se ajudando com relação ao júri. Olha só, acho que ele tá acostumado, que ele nunca precisou fazer esforço para nada, a não ser comprar, pagar, subornar a pessoa, que ele tá vendo, e de certa forma tá sendo isso mesmo através dos jurados, né? Porque ele tá pagando milhões e os advogados estão comendo literalmente o pó que ele pisa. Com certeza. Até esses advogados vão ter que fazer terapia depois. Falar, acho que o Agnífico vai falar, olha, vendi minha dignidade, minha humanidade, meu orgulho, fui longe demais nesse caso. Que não sobrou mais nada. Olha só, gente, eles realmente deviam oferecer para os jurados e para o juiz serviço de terapia depois que isso acabar, porque que isso. Pois é. Mas então tá. Amanhã a gente se fala. A gente se fala então. Tá bom, doutora. Então, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. E mesmo com a enxurrada de atualizações de notícias de veículos de comunicações e fluxos de conteúdo de influenciadores, algumas pessoas ainda querem ver o julgamento com seus próprios olhos. Val Solet, uma professora de Los Angeles de férias em Nova York, compareceu ao evento depois de almoçar na vizinha Chinatown com seu parceiro. Ela disse, eu gosto de crimes e dramas. E ela comparou a repercussão do julgamento com a do caso do O.J. nos anos 90. Ela falou, foi fascinante vir e assistir. E a história está sendo feita. Em fevereiro, o Didi entrou com uma ação judicial contra a NBC. Ai, gente, foi engraçado saber que as emissoras estão pagando alguém para ficar na fila. Então significa que realmente não está tendo distinção entre jornalistas e influenciadores e a vaga é para quem chegar primeiro. Deve ter um limite de suporte, né, de capacidade dentro dessas salas de exibição. Eu acho fantástico, sinceramente. Teve um julgamento recente que a imprensa entrou com processo dizendo que eles deveriam ter prioridade sobre os influenciadores digitais e tal, e o juiz disse, não, eles divulgam as informações como vocês. Eu acho ótimo, porque é hora de abalar mesmo esse monopólio corrupto e abater essa arrogância super expositiva da imprensa que dominou a informação por tantos anos e até hoje manipula muitas pessoas com distorções descaradas e encobrimento inegável dos fatos. Eu achei interessante também esse diretor se manifestar. Sinceramente, o grau de perpetuação do Didi chega a ser chocante, né, com o ponto dele estar tão desinibido de atacar estranhos sem o menor pudor. Eu acredito completamente no relato desse homem, porque eu lembro muito de alguns casos de homicídios que eu já produzi aqui no canal, ou até alguns de serial killers, que especificamente alguns desenvolvem um afeto, um desejo por uma pessoa que vai se tornar vítima, e isso é alimentado por muito tempo, né? Existe um período específico que inflaciona esse desejo. Mas eu já vi outros casos, inclusive aquele do incendiário de Homens Bonitos, que ele era despertado apenas ao olhar para um homem. E sem contar outros casos isolados de pessoas que perderam sua vida porque
simplesmente o sujeito, o homicida, estava passando, viu a pessoa, se encantou com ela e foi atrás dela. Então, se esses homicidas fazem isso para tirar a vida, quem dirá o Didi para violar a pessoa que ele ficou tão apaixonado? Vamos dar continuidade no protocolo que eu tenho aplicado esses dias. Como eu estou gravando basicamente 2 vídeos na frente, então eu falei no episódio passado que eu gostaria de ver os comentários com algumas questões para que eu pudesse trazer elucidações. Só que eu me dei conta que aquele episódio só vai ao ar amanhã, enquanto eu estou gravando esse hoje. Então, possivelmente, eu vou ver as respostas de vocês amanhã. E no próximo episódio, eu vou estar, na gravação que eu fizer amanhã, eu vou estar trazendo à tona esses pontos levantados. Bom, nesse momento, eu quero que você pegue a sua lista, pegue os nomes, e eu preciso que você, nesse ponto, separe as pessoas menos difíceis de perdoar dentro dessa lista. Então, nós estamos agora em um novo nível, e as pessoas mais maleáveis entre as que permaneceram da primeira leva que fizemos há 2 dias atrás. Então, eu preciso que você olhe agora para cada um desses nomes e quero que você verbalize o nome dessas pessoas. Você vai dizer fulano, beltrano, ciclano, sujeito, o indivíduo. E então eu quero que você se concentre em como professar esses nomes desperta emoções em você. Quais emoções, quais sensações, quais memórias, e o que isso faz você pensar de si mesmo. Como você se sente a seu respeito quando analisa esse sentir relacionado a essas experiências perpetuadas por essas pessoas. Então eu quero que você professe essa sensação. Você vai dizer, nesse momento eu me sinto dessa forma, me sinto dessa maneira. Eu noto que em mim esse incômodo gera, e você pode falar o que ele está gerando. Se, inclusive, despertar algum tipo de sensação, resposta física, alguma corporalidade, eu quero que você ressalte isso através das suas palavras. Dê a chance de se ouvir nesse momento, de se escutar. E então, você vai olhar agora para esses nomes, nesses papéis, e você vai dizer o que gostaria de falar a essas pessoas. Você vai olhar e falar, olha, fulano, não gostei que você fez isso, que você disse aquilo, que você pronunciou tal coisa. Olha, Beltrano, o que você fez, o que você causou, aquilo que você desencadeou em mim. Eu quero que você declare essas sentenças, quero que você abra espaço para que a sua fala percorra o ambiente. E você pode fazer isso com calma, com delicadeza, com gentileza, sem discurso de agressão para si mesmo. Apenas considere que dentro de você há uma necessidade de desabafar. E esse desabafo precisa percorrer um caminho de completude. Então, conceda subsídio a essas emoções para que elas encontrem esse caminho narrativo. E após esse encontro, você vai passar o dedo em cada um desses papéis, e você vai fazer isso de olhos abertos, e então você vai fazer isso novamente de olhos fechados, e você vai perceber o que você sente por esse contato. O contato sensorial, ele é apenas uma porta de entrada que, na verdade, reforça o contato emocional que já está sendo estabelecido aqui ao longo desses dias. E agora, colocando você frente a frente com esses nomes, essas pessoas, esses indivíduos que em algum momento marcaram a sua vida. E então, você vai respirar, você vai expirar, e eu vou conduzi-lo nesse momento com as palavras adequadas para que você faça essa liberação. É o mesmo protocolo linguístico que eu usei no vídeo retrasado, e por isso vou replicar aquele mesmo trecho aqui nesse momento. Pegar o seu papel, com o nome desse sujeito, dessa pessoa. Você vai lembrar agora da circunstância, você vai lembrar do indivíduo causador, desencadeador desse momento. Você vai repetir exatamente o que eu estou dizendo aqui, ok? Fulano, nesse momento eu quero que você saiba que eu sinto muito pelo que você me fez, sinto muito pelo que você causou a mim. Sinto muito pelo evento tal, X, Y.
E eu quero que você saiba que você errou, porque eu sei que você errou. E eu quero que entenda que o que você fez me provocou um grande mal-estar, desencadeou em mim as consequências X, Y, Z, W. E se eu pudesse fazer alguma coisa para consertar o que você fez, talvez impedindo ou alterando o rumo das ações que proliferaram tamanhas tragédias sobre mim ou dores e sofrimentos, eu faria, mas eu não posso. E é por isso que eu estou aqui hoje, para reconhecer suas falhas e dizer que eu o perdoo pelo que você provocou, pelo que através de você sobreveio sobre mim, me causando sofrimento, desamparo, decepção e angústia. Eu libero do meu coração, eu libero das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas memórias, libero você, toda a referência que influencia no meu comportamento, nas minhas reações e, consequentemente, nas minhas ações. Declaro que sou livre do que vivi negativamente com você e que desatou sobre o meu cognitivo, sobre as minhas estruturas emocionais, meus padrões de atribuição, de entendimento, de percepção, expectativas distorcidas, frustradas, limitadas, com base nessas experiências. Eu renuncio agora a todos esses laços emocionais com esse momento e com essas experiências e declaro que você está perdoado e o que você fez está perdoado sobre mim e sobre a minha vida. Então, em seguida, você vai abrir a tampa da sua garrafinha ou da sua garrafa e você vai colocar o papel lá dentro, ok? Você vai fazer isso um por um, um por um, um por um, um por um. E você pode ir declarando, você está perdoado, você está liberado, eu libero das minhas emoções nesse momento, eu perdoo. Você faz, e você faz, até o último. E eu quero que você veja como essa decisão está sob controle. Os nomes estão aqui inseridos dentro da garrafa, ao ambiente seguro ao seu redor. E eu quero que você se conecte com esse ambiente, no qual você recebe apoio e você respira apoio. E então, ao fim agora desse novo passo, nós vamos encerrar. Amanhã daremos continuidade. Possivelmente eu vou esclarecer as dúvidas e tentar amparar o máximo que eu puder através desse suporte, mas eu quero que você que chegou até aqui, que tem permanecido, prevalecido e lutado, eu quero dizer que você é muito corajoso e quero dizer o quão feliz eu fico em notar o desenvolvimento e a chance de mudança que você mesmo concede quando, contra todas as probabilidades, decide encarar aquilo que estava te incomodando tanto tempo. E eu quero que você sinta agora essa coragem, eu quero que você sinta agora isso em você. E eu quero que você diga, eu quero que você saiba que eu estou aqui por você, pra você e com você. E eu quero que você saiba que eu quero te ouvir. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like e se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá, além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária.
há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você